Então, dando continuidade nas nossas atividades práticas, vamos apresentar agora o relógio comparador, tá certo? O relógio comparador é esse instrumento que está colocado aqui, ó. Como o próprio nome diz, ele serve para comparar medidas, tá certo? Ele é composto basicamente pelo relógio, tá? Por um relógio interno que a gente vai chamar de contador de voltas, por essa trava que vai servir para travar o relógio, tá? Nós temos a haste, tá certo? E aqui embaixo nós temos por onde nós prendemos o relógio comparador em suportes. O princípio de funcionamento do relógio comparador é baseado na movimentação dessa haste. À medida que essa haste sobe e desce, aqui dentro nós temos um mecanismo do tipo cremalheira sem fim, tá? E à medida que essa haste se movimenta para cima ou para baixo, ela faz o meu ponteiro se movimentar, tá? A respeito dessa trava aqui é porque, como o relógio ele é comparador, o zero dele é definido de acordo com a nossa necessidade, com a nossa aplicação, tá? Então eu posso movimentar esse meu relógio aqui da forma que eu achar mais interessante, tá? Colocar o zero na posição melhor para mim, tá bom? E colocado no zero, eu vou e travo. Essas orelhinhas que estão aqui são orelhinhas móveis que servem para marcar tolerâncias, tá certo? Por exemplo, eu quero que a minha medida ela fique entre mais 10 e menos 10, por exemplo, né? Então eu coloco esse aqui no mais 10, esse aqui no menos 10, e aí eu vou saber se meu ponteiro ficar dentro desse intervalo, significa que eu estou dentro da minha tolerância, tá bom? O relógio comparador, ele vem com diversas resoluções, tá? Esse aqui especificamente é de 0,01 milímetros, ou seja, cada tracinho aqui desse meu relógio maior equivale a 0,01 milímetros, tá? Nós temos também o relógio comparador com resolução menor, que é nesse caso aqui, ó. Ele tem uma resolução de 1 micrômetro, ou 0,001 milímetros, tá certo? Em relação ao intervalo de medição, a capacidade de medição, esse relógio comparador aqui com resolução centesimal, cada volta completa que o meu ponteiro maior dá em volta do relógio maior, significa que a minha haste se movimentou de 1 milímetro, tá certo? E aí observem que à medida que cada volta que eu dou, esse meu contador de volta vai andar também. Então eu vou dar uma volta completa. Então vou colocar o zero na posição e vou dar uma volta completa. Observe que com uma volta completa, o meu contador de voltas marcou 1. Se eu der duas voltas, o meu contador vai marcar 2. E assim até o 5, ou seja, o intervalo de medição desse relógio comparador aqui é de 0 a 5 milímetros, tá certo? Nesse outro relógio comparador aqui, o intervalo de medição, olha, observem aqui o contador de voltas, ele está na casa do décimo, tá? Então, cada volta completa que o meu relógio comparador, meu ponteiro maior dá aqui, significa que eu andei 0,1 milímetros, tá certo? Então, como ele tem aqui 10 contadores de volta, significa que ele anda 1 milímetro. Ou seja, quando a minha haste se movimentar de 1 milímetro, significa que eu dei 10 voltas com o relógio com um ponteiro maior, tá? Então observem aqui, ó. Ele é muito mais sensível, né? Pronto, aqui uma volta completa, 0,1 milímetros, tá? Vou dar uma segunda volta. Quase duas voltas, 0,2 milímetros. E assim até o 0,9 e finalmente até 1 milímetro, tá? Então, esse relógio comparador aqui com resolução em micrômetro ou milesimal, esse aqui com resolução centesimal, tá bom? Em relação à leitura, nós vamos ver como é que faz a leitura no simulador, depois vamos ver aqui na prática, porque esses relógios comparadores eles envolvem algumas diferenciações aí em relação a posicionamento, né, de ajuste de zero, que faz com que a gente tenha que ter um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer a leitura, tá certo? Ainda em relação ao uso do relógio comparador, tá? Por que que ele tem esse ajuste do zero de forma manual, tá? Porque o zero vai sempre depender da sua referência, tá certo? Então, fazendo aqui um desenho, observem aqui. Supondo que eu tenha uma peça que ela tenha esse formato aqui.
tá certo? E aí eu queira comparar, por exemplo, esse ponto com esse ponto aqui, tá? Então aqui é o meu zero. Eu quero saber a comparação em relação a esse outro nível aqui. Então o que eu faço? Eu coloco o meu relógio comparador aqui, faço ele marcar zero, tá? E depois eu coloco ele, eu translado ele para cá e faço a haste dele encostar agora lá embaixo, tá certo? Então, o tanto que o meu ponteiro andar em relação a esse zero aqui, significa a diferença de altura que tem aqui nesses pontos, tá? Essa é uma forma de utilizar o relógio comparador para fazer medições de altura, comparações de altura, tá certo? E aí o zero eu coloco na posição mais adequada. Agora imagina uma outra situação, tá? Que é uma situação onde você se usa mais o relógio comparador, onde você vai avaliar a planeza de uma peça, tá? Então eu vou desenhar aqui uma peça, uma superfície, por exemplo isso daqui. Então imagina que isso aqui é uma peça. Eu quero saber o quão plano é essa superfície aqui, tá? Então o que eu faço? Coloco o meu relógio comparador aqui e faço ele marcar zero. Depois eu pego esse meu relógio comparador e coloco ele nesse outro ponto aqui, tá certo? Se esse ponto aqui estiver na mesma altura que esse ponto aqui, quanto é que ele vai marcar? Zero. Se o meu ponteiro tiver andado para o lado esquerdo, significa que a minha haste baixou. Significa que esse ponto está mais baixo que aquele. Se o meu ponteiro tiver andado para a direita, significa que a minha haste levantou. E com isso daí significa que esse ponto está mais alto. Tá certo? Então, se eu fizer o mesmo procedimento aqui em vários pontos da minha peça, colocar o relógio comparador em diversos pontos da minha peça, o que significa isso daí no final? No final, eu analisando os resultados, né, da forma como a haste se movimentou em relação ao ponteiro, eu vou ter uma ideia da minha planeza da minha superfície. Tá certo? Que é uma medida de tolerância geométrica que nós vamos ver mais para frente. Por que eu preciso ajustar o zero? Porque o zero pode ser em qualquer lugar, eu posso escolher qualquer ponto como referência. E depois aquele meu ponto, ele vai ser a referência para todos os outros pontos. Para saber se o ponto está mais alto, mais baixo ou no mesmo plano. Tá? Em relação a essa movimentação que eu falei, o ponteiro andou para a esquerda, significa que a imagem desceu. O ponteiro foi para a direita, significa que a imagem levantou. Tá? É só você observar aqui. Ó. Quando a minha haste levanta, eu estou levantando a minha haste, o meu ponteiro ele movimenta para a direita. Quando a minha haste abaixa, o meu ponteiro se movimenta para a esquerda, tá certo? Então, pela movimentação do ponteiro, eu sei se minha haste subiu ou se minha haste abaixou. Eu sei se é o ponto o ponto de contato aqui do meu relógio comparador, se é em relação ao zero, ele está a mais baixo ou mais alto, tá certo? Então, para que a gente consiga usar o relógio comparador, dessa forma que foi colocado aqui, né, nesse exemplo da planeza e outros exemplos também, eu não posso simplesmente segurar ele na minha mão. Tá? Porque se eu coloco como referência aqui, e depois eu vou colocar aqui, se eu movimentar a altura em relação à minha mão aqui, o que vai acontecer? Eu não vou ter uma referência adequada, porque o meu relógio comparador modificou a altura de um ponto para outro. Tá? Então é comum nos relógios comparadores você fazer uso dele com suportes. Tá? E aí existe um monte de tipos de suportes que são utilizados para você fixar e prender o seu relógio comparador. Tá? Outra coisa importante é que mesmo fixando o suporte, você sempre coloca o seu relógio comparador, tá certo? A sua base do relógio comparador é uma superfície que você tenha uma certa planeza já conhecida, uma superfície certificada, uma superfície rasqueteada, uma base de uma máquina, alguma referência que te permita, de certa forma, ter uma melhor fixação do seu instrumento. Tá?